Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia para todos vocês, amém? Um dia abençoado, um dia recalcado, sacudido e transbordante da glória de Deus. Como que vocês estão? Aleluia! Mais um dia para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Gente, é o seguinte, próxima madrugada nós vamos começar com uma campanha pelo Brasil. E é uma oração muito forte, porque aí nós vamos guerrear contra principado e potestade, principalmente que atua na sua cidade. Então tem um momento da oração que eu falo, apresenta agora a sua cidade. E aí nós vamos começar, você está se colocando como intercessor da sua cidade, do seu bairro, amém? E nós vamos estar clamando, nós vamos estar levantando uma bandeira contra o comunismo, tá? Contra governo corrupto, amém? Nós vamos estar clamando por todo o altar corrompido dentro do Brasil, e as pessoas que são de fora do Brasil e estiverem de outra nação, nós vamos estar intercedendo também por essa nação que vai estar ali conosco, certo? Então a intercessão, ela é centralizada no Brasil, mas nós vamos interceder por todas as nações, ok? E nós vamos estar quebrando, derrubando todo tipo de bruxo, feiticeiro, satanista que tem se levantado o altar para o diabo, certo? Esses altares da sustentação para Satanás, da força para os demônios. Então nós vamos orar, clamando para que fechem toda a casa de ocultismo. Então é muito forte, eu chamo todos vocês. E nós vamos estar orando também por conquista de território, ou seja, que a casa onde você mora, ela seja tomada pelo sangue de Jesus, que lá na propriedade que você tem, ela seja tomada pelo sangue de Jesus, no âmbito espiritual, amém? Nós vamos orar por conquista de território, não só da nossa casa, mas nós vamos orar por conquista de território da nossa cidade. Fala, Senhor, me dê autoridade espiritual dentro da minha cidade, me dê as chaves dessa cidade, amém? Então vai ser um tempo oportuno, um tempo sobrenatural. Eu convido todos vocês para estar nessa campanha pelo Brasil. Há necessidade de se orar pelo Brasil. O Brasil tem feito, lógico, não o Brasil em si, mas o governo do Brasil tem feito coisas muito afrontosas que pode trazer muito prejuízo, amém? E nós como nação precisamos estar orando e levantando aí, tá? Uma bandeira de guerra, certo? E aí, depois essa campanha não vai durar muito tempo. Depois dessa campanha, eu tenho algumas pautas de campanha para fazer. Depois dessa campanha, nós vamos entrar numa campanha de resgate dos filhos. Você que está tendo problema com o teu filho, você que, pode ser o filho da vizinha, ou pode ser o meu sobrinho, pode ser. Nós vamos fazer uma campanha de resgate dos filhos, desses adolescentes, crianças, seja o seu filho pode ter qual idade for. É uma campanha sobre resgate dos filhos. Apóstola, pode ser o meu neto? Pode ser o seu neto. Tá? Então você vai estar ali na oração apresentando esse jovem, essa criança ou esse adulto, né? Talvez você já é uma senhora, um senhor, nós temos pessoas de todas as idades, tá? Então é uma campanha de resgate aos filhos, tá? Então você pode orar pelo teu sobrinho, você pode apresentar a tua neta, o teu neto, certo? Então vai ser uma campanha muito, 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 muito poderosa. Tá? Então, seu filho tá na droga, seu filho tá lá, eu vou começar a reivindicar naquele momento, Senhor, traz agora. Não é amanhã, é agora. E nós vamos quebrar a fortaleza que tá em volta dessa criança, em volta desse adolescente. Eu quero ser muito intencional, porque eu sei que tem pessoas orando pelo seu filho, orando talvez pela rebeldia da sua filha, orando talvez pelo seu netinho, sua netinha, orando talvez ali pelo seu sobrinho. Pode ser, apóstola, pode ser meu vizinho, pode ser o filho da minha vizinha? Pode ser. Então, nessa campanha, tá? Você vai colocar o nome, né? Eu vou ver se eu faço um PDF para vocês, anotar o nome das crianças, adolescentes, aqueles que você vai interceder nesses dias. Essa campanha chama Resgate, para Deus resgatar essa vida, para Deus resgatar essa alma. Pode ser uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor, ela não é meu filho, não é meu sobrinho, não é meu neto. Pode ser. É uma campanha de resgate, tá? Então o Senhor colocou essa campanha, ela estava para ser um pouco mais na frente. Aí eu falei, acho que vou fazer essa pauta depois da oração pelo Brasil. Pelo Brasil, eu acredito que vai durar uns 7 dias. E aí a gente talvez entre aí já nessa, tá? Então eu sei que você, mãe, pai, tio, tia, vovó, é interessante você estar. Por quê?
você vai estar ali pagando o preço, né? Renunciando o seu sono para que essa pessoa venha viver isso, certo? Essa pessoa venha viver esse resgate. Você está pagando um preço de estar ali intercedendo, tá? E eu sei que muitas mães querem, tá? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Shalom, shalom para todos vocês que estão aqui. Um dia abençoado. Gente, muita gente liberta nessas campanhas da oração da madrugada. Muita gente, muita. Pior, assim, essa aqui foi intencional sobre libertação. Mas toda a oração da madrugada eu tiro um momento também para orar por libertação. Toda a oração da madrugada. Essas agora foram bem específicas, né? Glória a Jesus. Já vai abrindo comigo em Isaías, capítulo de número 7, fazendo um grandíssimo favor. Isaías, capítulo de número 7, tá? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Pastora Bruna, que é do meu suporte, coloca aí, Pastora Bruna, fazendo favor. Isaías 7, que eu vou fixar você, fazendo favor. Eu vou fixar aqui, tá? Acho que a Nani dormiu hoje. Cadê a Nani? Cadê a Nani? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Obrigada, pastora Bruna. Eu já coloquei você como minha moderadora. E vou fixar aqui. Aleluia. Isaías 7. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Toda honra e glória ao Senhor Jesus. Amém? Gente, deixa eu só avisar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu falei para vocês na conferência que eu vou dar uma imersão gratuita para quem quiser fazer ela sobre o DNA, tá? Eu vou falar do DNA espiritual, vou falar do DNA biológico, vou falar do DNA que traz essa percepção de uma mentalidade para nós. Eu vou falar do DNA de alma, que é aquilo que nós somos, certo? Então, eu vou dar para você umas 4 horas de imersão poderosa. É gratuito, você não vai ter custo nenhum para fazer ela, tá? Ela vai estar na minha plataforma nova, você só vai ter que ter o seu e-mail, saber a senha do seu e-mail para depois, porque você só vai conseguir assistir, ninguém vai mandar um link para você. Porque geralmente antes a gente mandava um link, entra aí para você assistir. Não, agora você tem que entrar na plataforma para assistir. Então, eu tô mudando toda a minha didática de conteúdo, as minhas plataformas. Então, a única coisa que você vai precisar fazer é cadastrar na plataforma. Então, eu acredito que daqui 2, 3 dias já vai estar aí sendo anunciado. Aí você vai clicar no link, vai colocar o seu e-mail, que você sabe a senha, que você tem acesso, porque vai chegar lá ou no seu telefone, tá? Você vai entrar na plataforma, certo? E aí vai esperar o dia que vai ser bem no comecinho de agosto, certo? E é gratuita. E aí você pode convidar quem você quiser. Você fala, olha, entra aqui pelo link, faz seu cadastro no dia 9. Acho que vai ser dia 9, vou ver certinho. Se eu não me engano é dia 9. No dia 9, tá? A gente vai mandar uma mensagem para você te lembrando. Ela é gratuita, tá? É umas 4 horas de aula poderosa. É uma aula que vai mudar a sua vida, tá? Vai ser, eu falo 4 horas, mas acredito que vai ser entre 4 e 6 horas de aula, tá bom? Gratuita, amém? Glória a Jesus. Então, eu falei para vocês na conferência que eu ia dar essa imersão para você, amém? Vai ser num sábado, às 14 horas, é o horário que eu gosto de dar, tá? Vai ser às 14 horas. Então, se preparem, porque vai ser um estrondo, tá? Tá ficando muito maravilhosa essa imersão, muita coisa que eu vou trazer para você. Venha com a cabeça aberta, tá? Venha com a mente expandida. Vai ser ao vivo, tá? E não vai ficar gravada para você assistir depois. Então você vai ter que assistir ela ao vivo. Então você já se programa aí. Ou vai ser no dia 9, eu acredito que é dia 9, tá? Se eu não tô enganada, dia 9 de agosto. Então você já se programa às 14 horas, tá? Ela é gratuita, então você vai conseguir assistir ela ao vivo, certo? Amém? Glória a Deus, aleluia. Feche os teus olhos agora, vamos orar para a gente começar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, eu quero te glorificar e te agradecer
por esse dia abençoado. Quero, Senhor Deus, te agradecer por cada alma, por cada vida que está aqui conosco nas madrugadas, por cada pessoa que vem aqui para o devocional todos os dias. Pai, que essas pessoas sejam recompensadas ainda mais com a tua doce presença, sejam recompensadas, Pai, por um ambiente de glória cada dia mais intenso. Amigo Espírito Santo, você tem toda a liberdade, porque essa cadeira aqui é sua, Espírito Santo. Eu me coloco apenas como um pequeno instrumento nas tuas mãos. Eu te amo, amigo Espírito Santo. Vem sobre nós como um vento impetuoso. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Queridos, então vamos lá comigo agora. Amém? Abra comigo em Isaías, capítulo de número 7, tá? Isaías, capítulo de número 7. Glória a Deus. Isaías, capítulo de número 7. Vamos ler aí comigo agora, amém? O verso de número 1. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só ver se eu tô certinho aqui com o meu resumo. Glória a Jesus. Isaías, capítulo 7, isso mesmo. Amém? Quando a mensagem para casa, aqui é o subtítulo, né? Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel. Então aqui a gente tem 3 reinados: Judá, Síria e Israel, certo? Saíram para atacar Jerusalém, contudo não conseguiram executar o seu plano, tá? Então aqui eles saíram para atacar a cidade de Jerusalém, só que eles não conseguiram executar o seu plano, ok? Então agora vamos continuar aqui no 2. Havia chegado à corte de Judá a seguinte notícia: a Síria se aliou a Israel contra nós. Então peraí. Síria se aliou a Israel, mas Judá também é do mesmo povo, tá? Havia chegado à corte de Judá que a seguinte notícia: Síria se aliou com Israel e contra nós. E o coração do rei e de seu povo estremeceu de medo, como árvores que se agitam numa tempestade. Então eu quero que você entenda que a Síria é nação ou é povo há muitos anos atrás. O Brasil tem 500 e poucos anos, mas nós estamos falando de nações que estavam ali já, guerreando, lutando contra o povo de Deus, tá? Então aqui, certo? Chega na corte, né, de Judá, né? Chega essa mensagem ao rei de Judá, que a Síria tinha se aliado a Israel. E aí o rei Acás ficou com muito medo. E a nação começou a ter medo, ok? E o que eu tiro para mim aqui? Um líder, eles têm que estar muito centralizado na presença de Deus, e ele tem que ter muita fé em Jesus, e tem que estar sempre debaixo de uma visão, porque se um líder começar a ter medo, todo o seu povo tem medo. Se um líder for coagido, todo o seu povo também é coagido, amém? Porque é o líder quem é o motivador desse povo, tá? Então, às vezes, a gente vê um ministério inteiro abalado por causa de um líder que tá com medo, às vezes, de uma ameaça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor, a gente vai começar a Global Matriz aqui. A gente já tá estruturando tudo. Ok, mas você acha que eu faço isso de qualquer jeito? 7 dias antes, ou bem antes, eu vou fazer um 24/7 lá dentro. Eu vou pôr pessoas para orar 24 horas. Antes disso, vai ter pelo menos de 3 a 5 horas de oração direta para lá. Vou fazer conquista de território no local. O apóstolo já orou lá, mas eu vou fazer a conquista de território dentro e em volta do local. Vou ungir e consagrar alguns lugares importantes ali. E o Senhor já falou para mim fazer um ato profético na ponte. Existe uma ponte antes de chegar lá. Tem uma ponte pequenininha. Então o Senhor já falou para mim fazer um ato profético ali. Então eu conheço de território. Então,
se vir uma mensagem assim de um bruxo, um feiticeiro, ó, nós vamos fechar esse lugar aqui que você abriu e não sei o que, eu falo assim, você não vai fechar não. E não é por mim, você não vai fechar porque o Senhor acampou anjos e você vai ser fulminado. Porque eu sei a estrutura espiritual que existe por trás. Mas o líder que faz só no natural, ele pode ficar com medo. Ele pode ficar coagido, às vezes com a ameaça de um bruxo, de um feiticeiro. E aí eu vou rir, eu vou falar, mas quem que é esse bruxo? Pensa que é diante do Deus de Israel? Eu vou ficar igual Davi, mas quem que é esse incircunciso? E ainda vou fazer melhor, eu vou falar assim, não, eu vou fazer melhor. Você acha que você vai conseguir fazer qualquer dano, mas eu agora entro nas cortes celestiais e peço a Deus a sua alma em 40 dias, ou em 21 dias, peço que Deus venha te converter, amém? Então, a ousadia de um líder traz a força do seu povo, traz o quê? A ousadia do seu povo. Então aqui Acaz, ele fica com medo, ele fica intimidado, tá? E o medo ele sempre vai abrir as portas, tá? Para insegurança. Gente, quando eu faço um evento como esse, sempre tem um endemoniado que não tá tão alinhado, que fala, ai, que eu vi uma bruxa, ai, que... Gente, tanto que nós oramos, tanto nós jejuamos, você acha que uma bruxa... Eu acredito que pode ter assim um infiltrado, mas coitado desse infiltrado. Aí tem gente que paralisa porque, enfim, teve uma visão com uma bruxa, mas quem é essa bruxa? E, gente, é gente que não tá na visão. Porque senão a gente dá muito crédito para Satanás. Fizemos tanto 24/7, oramos tanto, aí tá com medo de um bruxo, tá com medo de uma macumbinha. Mas você tá posicionado? Essa liderança não ora, não jejua? Quem que é bruxo e feiticeiro? Gente, é isso. É exatamente isso. Então, mas o que acontece? Você dá palco para Satanás. Pessoas mais fracas mentalmente começam a ruminar aquilo e daqui a pouco. E aí traz esse o quê? Essa sensação de insegurança. Ai, nós estamos desprotegidos. Gente, Davi chegou pequenininho ali no campo do exército. Quem que é esse incircunciso que ousa falar contra o meu Deus? Davi nunca foi pelas suas forças, mas Davi tinha uma fé inabalável. Davi sabia quem era o Deus do secreto. Então, se você não sabe quem é o Deus do secreto, como que você vai saber e ter certeza que esse Deus vai se manifestar em público por essa causa? Amém? Glória a Jesus. Então, o líder, ele tem que estar sempre... E outra coisa, nunca se mova... Vou dar uma dica para você. Dica para líderes agora. Você é líder... Nunca se mova pela sugestão de alguém. Eu acho que você deve fazer isso no seu ministério. Deus pediu para você? Não. Então não faça. Tem muita gente querendo falar, eu acho que o seu ministério tinha que funcionar assim. Mas se Deus não pediu para você, porque se Deus quisesse aquilo, ele já tinha falado com você. Então, se você está numa posição de liderança, é você que decide o que põe e o que não põe. E se você tem conexão direta com o trono, a fonte, Deus mostra para você o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Amém? Deus mostra o tempo de ir, o tempo de ficar, o tempo de esperar. É Deus. Deus não colocou esse bebê nas suas mãos para você cuidar, que é o ministério? Então por que ele vai dar a tutela para outro vir falar para você o que você deve ou não fazer? Então você vigia na terra, não sei nem para que eu tô falando isso, amém? Vamos aqui agora do 3 ao 4, tá? Então o Senhor disse a Isaías, pergunte seu filho, Sear Jasub, e vá encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará no final do arqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lava roupa. Diga a Acaz, pare de se preocupar e que não precisa ter medo da ira ardente daquelas duas brasas apagadas. Peraí, quem que é essa ira ardente daquelas duas brasas apagadas? Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias. Tá? Presta atenção. Acaz ficou intimidado,
Aí Deus vai falar assim, Isaías, vai lá e fala para Acaz que ele não precisa temer, ele não precisa ficar intimidado, tá? Então Deus está enviando o profeta para falar, ei, não precisa ter medo, ei, não precisa ficar inseguro. E quando Deus fala isso é porque ele está no meio disso. Ele está a favor daquele pelo qual ele manda essa mensagem, certo? Ok? Então vamos continuar aqui, no 5. É verdade que os reis da Síria e de Israel tramam contra ele, dizendo, atacaremos Judá e conquistaremos, então colocaremos o filho de Tabeal para reinar sobre Judá. Mas assim diz o Senhor soberano. Essa invasão não acontecerá, jamais ocorrerá, pois a Síria não é mais forte que sua capital, Damasco, e Damasco é mais forte que seu rei Rezim. Quando Israel em 65 anos, quanto a Israel em 65 anos será esmagada e completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital, Samaria. E Samaria não é mais forte que seu rei Peca, filho de Remalias. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Espera aí, o que Deus está falando para esse povo? Vocês precisam acreditar no que eu estou dizendo para vocês. Ou seja, presta atenção, Deus está dando aqui uma rema, tá? Falando para o rei de Judá, o Acaz, que Rezim, né? Que Rezim e Peca, né? Não vão prevalecer, certo? Mas olha o que Deus fala no final. Se vocês não crerem com firmeza, não permanecerão firmes. Então não basta só ter convicção que Deus vai te dar vitória. Você precisa acreditar com convicção e fé, tá? Ou seja, Deus está falando, calma, presta atenção. Síria não é mais forte que sua capital, Damasco. E Damasco não é mais forte que seu rei Rezim. Quanto a Israel, em 65 anos, será esmagada completamente destruída. Israel não é mais forte que sua capital, Samaria. E Samaria não é mais forte que seu rei. Ou seja, presta atenção. Deus está falando, deixa eu mostrar para vocês que esses reis não são fortes, mas vocês precisam crer de todo o coração. Amém? E eu vou trazer aqui uma rema para você. Quando Deus dá uma promessa para nós, quem aqui já recebeu uma promessa de um profeta? Olha, Deus manda dizer que vai fazer algo grande na sua vida, você vai para as nações, ou você vai ser um grande instrumento da casa do Senhor. Talvez você não tinha nem perspectiva de vida, mas você recebeu uma palavra. Essa palavra ardeu no seu coração, testificou que ela é de Deus, você agarra ela, abraça. Quando você tem uma promessa, você tem, dentro de uma linha do tempo, um ponto de chegada. Presta atenção no que eu vou explicar para você. Essa aqui é a jornada. Você tá aqui e recebeu uma promessa aqui, ó, profético. É a minha linha do tempo. Deus falou, olha, eu vou te dar um grande ministério, um ministério de nações, tá aqui. Ok, o ministério tá aqui, mas eu tô aqui. Eu preciso tomar posse da linha de chegada todo dia, sem ficar questionando como, por quê, quais são os degraus que eu vou passar, porque isso é um processo natural, mas só basta eu crer que isso aqui já tá pronto, a linha de chegada tá pronta. Então, a promessa, ela tem que ser, né, convicta no seu coração de que já tá pronto. Mas o maior erro das pessoas é perguntar como, que jeito, que degrau eu vou, quais serão as dificuldades. Deus, Ele não quer que você se gaste a sua energia com isso. Amém? Então, existe uma jornada entre o ponto onde você recebeu a promessa, o final da linha de chegada e a posse dela. O que Deus quer que você faça? Apenas veja todo dia esse lugar, sem ficar perguntando como, que jeito, por quê. Não, Deus já falou que esse lugar é meu, está assinado, eu vou estar lá.
Mas como que você vai estar lá? Pisando lá todos os dias. Então, todo dia, eu via multidões, eu via nações. E aí, um dia aconteceu de Deus me dar esse ministério internacional, ministério global. Amém? Mas ele me prometeu, eu tive que acreditar. Na conferência, eu ministrei sobre o ventre profético. A semente foi a promessa. E eu gerei com nutrição boa todos os dias, crendo, sem colocar barreiras. Amém? E é isso que nós devemos fazer. E é isso que Deus está falando aqui para o rei de Judá. Agora vamos aqui. O sinal de Emanuel. Eita glória! Amém? Eu amo Isaías. O sinal de Emanuel. Vamos aqui. Glória a Jesus. Vamos agora vamos aqui no verso. Isso. Deixa eu só trazer aqui para você um pouquinho do que a gente leu aqui agora, tá? Glória a Jesus. Deixa eu ver aqui. É exatamente o que eu acabei de dizer para você. A incredulidade é a nossa maior inimiga dentro do campo de visão quando Deus nos aponta uma promessa. Quando Deus fala para nós, você vai vencer, essa guerra já está vencida. Se já está vencida, você não deve ficar questionando se você pode vencer. Se Deus falou que você vai ser um médico, você não precisa questionar se você realmente vai ser, você precisa tomar posse disso. E outra coisa que eu esqueci de falar para você é exatamente uma coisa fundamental. Deus usou um profeta para falar para você que você vai ser um médico, ou vai conquistar nações, ou vai ter um casamento que vai ser abençoado. É um fato, é uma certeza de que Deus deu para você. Eu já assinei sua vitória. Mas existe a jornada, que eu falei para você. Você recebeu aqui, mas vai acontecer aqui. Isso pode ser 3 anos, 2 anos, 10 anos, 15 anos. Depende muito. Mas existe um tempo determinado? Existe. Dentro de um curso natural, Deus fala assim, acontecerá em 6 anos. Na estrutura que você tem agora. Mas se você melhora a estrutura, espírito, você adquire maturidade, você acelera o tempo kairos dentro de você. Aquilo que era para você crescer em 6 anos, você cresce em 1 ano, você adianta a promessa. Então, promessas são adiantadas, mas elas só são adiantadas por causa de maturidade espiritual, por causa de crescimento espiritual. E aí o Senhor fala, essa promessa agora está pronta. Quantas de vocês falam assim, apóstola, eu estou vivendo em 3 meses, em 6 meses, o que eu não vivi em 20. Meu Deus, que rápido! Porque você acelerou kairos, você acelerou coisas espirituais dentro de você que já poderia ter acontecido, mas você acelerou porque você foi intencional. Então tá, Deus prometeu aqui para você, mas se cumpre aqui. Então existe o quê? O tempo, o processo. E dentro de todo o processo, existe a promessa de Deus, Deus falando assim para você, olha, eu já te validei, eu já assinei sua vitória. Mas existe uma parte que as pessoas, infelizmente, não conseguem ver. É o seu posicionamento. Tá, Deus vai te dar um casamento abençoado, um marido, uma esposa. Mas Deus falou que vai te dar um homem segundo o coração de Deus, uma mulher. Agora, a sua missão é se tornar essa mulher segundo o coração de Deus, ou esse homem segundo o coração de Deus, se tornar esse príncipe, porque se Deus prometeu um príncipe para você, você tem que ser uma princesa, então você tem que se transformar nessa princesa, nessa mulher valorosa, ainda que você não seja. Ou seja, eu preciso me preparar para a promessa. E tem gente que acha que Deus, num sim-salabim, vai trazer na frente da sua porta. Ele pode fazer isso? Ele pode. Mas tem gente que acha que a promessa chega como uma encomenda num Sedex. A promessa ela é tomada de posse por causa do seu posicionamento. Por causa... Gente, tá, você vai casar com um homem segundo o coração de Deus e uma mulher segundo o coração de Deus. Mas você está buscando isso no mundo. Você não saiu do pecado. Não, você não vai casar com um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Você vai casar com um homem ou mulher segundo o coração do mundo. Porque se você ainda está no mundo, é isso que você vai encontrar. Só curva de rio. Tá, se é um homem ou mulher segundo o coração de Deus, primeiro você tem que estar na presença de Deus, intacto. Amém? Então, é isso que as pessoas não entendem. Não é só crer, é se posicionar também. E começar a declarar que isso já é uma realidade
nas cortes celestiais. Você não pode nunca falar com dúvida algo que Deus já assinou para você. Amém? Eu sei porque Deus vai me dar. Ah, mas eu não tô vendo. Você não tá vendo, mas Deus já fez. Não chegou na minha vida ainda no físico, mas já chegou nas cortes celestiais, eu já tomei posse disso. E eu rebato toda palavra contrária a isso. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos agora do 10 ao 12, tá? Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação. Pode ser algo difícil, alto como os céus, ou profundo como um lugar dos mortos. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. Olha aqui a mentalidade de Acaz. Tá? Olha só aqui a mentalidade de Acaz. O rei Acaz, porém, respondeu: não porei o Senhor à prova desse modo. E tem muita gente, vou pegar um gancho aqui. Deus já falou: olha, fulano, começa isso. Deus me dá um sinal. Aí a pessoa já tem 3 palavras, a pessoa ainda quer sinal. Gente, pessoa que toda hora fica pedindo 3 sinal para Deus confirmar a mesma coisa é pessoa sem discernimento espiritual. Primeiro, que a pessoa que pede sinal para Deus confirmar uma coisa, ela pode sim ter dúvida. Eu acredito que num momento que talvez você está inseguro, você pode até falar: Deus, confirma. Aí Deus confirmou, isso aqui é outra confirmação. Que nível de discernimento é esse que você tem? Primeiro, você tem paz? É de Deus. Você não tem paz? Não faça, não vá. E tem gente que hoje fica: eu pedi prova com Deus. Eu pedi. Gente, pedindo prova de coisas óbvias. Pedindo prova de coisas. Deus, me testifica se é pra mim fazer esse evangelismo. Você acha que Deus não quer que você faça um evangelismo? Não brotou do nada uma vontade de você ir fazer um evangelismo? Não brotou do nada uma vontade de começar uma célula? Gente, pelo amor de Deus. Tá? É pedir uns sinais, umas provas, para umas coisas tão óbvias. Não é o diabo que põe no seu coração a vontade de fazer algo que vai edificar o reino. Agora, se você não está se sentindo bem, está se sentindo um peso, então talvez seja uma vaidade do seu coração de começar um ministério, mas esse peso pode significar que ainda não seja o tempo. Então o profeta disse: ouça bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também quer esgotar a paciência de meu Deus? Porém, isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Tá, então aqui presta atenção, tá? O profeta, então, foi sugestionado, tá? Vamos começar aqui de novo. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz. Depois o Senhor enviou esta mensagem ao rei Acaz. Peça ao Senhor, seu Deus, um sinal de confirmação, E aí agora o profeta, tá? O profeta quem? O profeta Isaías. Ouçam bem, descendentes de Davi, não basta esgotarem a paciência das pessoas, agora também querem esgotar a paciência de meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Então Isaías fala: Deus vai dar um sinal para vocês. Vejam, presta atenção aqui agora. A virgem ficará grávida e ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Profecia sobre o nosso Senhor Jesus. Nós estamos falando de entre 750 e 680 anos antes de Jesus vir. Há um profeta profetizando que, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz a um filho e o chamará de Emanuel. Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, rejeitar o bem, o mal comerá coalhada. Aí você pergunta: mas por que aqui falou que vai chamar Emanuel, sendo que chamou Jesus? Manuel significa Deus conosco. Deus, ele é extremamente estratégico. Se aqui nós colocamos o nome Jesus na profecia,
os perseguidores de Jesus já iam ter uma pista muito estratégica de ir atrás de uma pessoa com esse nome, ok? Então, vai chamar Emanuel no âmbito profético, que significa Deus conosco. Porque se Deus fala assim aqui, ó, através da boca de Isaías: vejam, a virgem ficará grávida e ela dará à luz a um filho e o chamará de Jesus. Então, aqueles que não querem o reinado do Deus, o Yahvé, já sabe que o nome do filho dele ou do seu representante chama Jesus. E aí a pista fica o quê? Clara, óbvia. Então, ele recebe aqui uma representação profética, ou seja, Jesus é o Deus conosco. Então, Emanuel é um dos significados, tá? Iria começar a perseguição antes do tempo. Talvez eles iriam fazer um decreto que ninguém poderia ter esse nome. Já pensou? Então, o nosso Deus é extremamente estratégico, tá? Quando essa criança tiver idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal, então existe uma idade suficiente para escolher o bem e rejeitar o mal? Entre 6 e 8 anos, mais ou menos, tá? Dizem nas cortes celestiais, assim, pelo âmbito espiritual, 7 anos, mas é essa a idade, tá? Pois antes comerá coalhada e mel. Pois antes da criança chegar a essa idade, as terras dos 2 reis que você tanto teme ficarão desertas. Então o Senhor trará sobre vocês sua nação e sua família, coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá. Trará contra vocês o rei da Assíria. Amém? Então, o que essa palavra está trazendo aqui para nós? Isaías está profetizando que o sinal que eles tanto querem só vai... Primeiro, eles estão pedindo um sinal, só que esse sinal só vai acontecer daqui a 700 anos. E que sinal é esse? A virgem vai conceber uma criança, e essa criança se chamará Emanuel, que significa Deus conosco, ok? Então vamos continuar aqui. Então, vamos continuar no 17. Então o Senhor trará sobre você e sua nação e sua família coisas como nunca houve desde que Israel se separou de Judá, e trará contra vocês o rei da Síria. Naquele dia o Senhor assobiará para chamar o exército do sul, do Egito e o exército da Síria, e eles cercarão como enxames de mosca e abelhas. Virão em grandes multidões e ocuparão as regiões férteis e também os vales desolados, as cavernas e os lugares tomados de espinhos. Naquele dia o Senhor alugará uma navalha que virá além do rio Eufrates, o rei da Síria, e a usará para raspar tudo, sua testa, suas plantações e o seu povo. Naquele dia os camponeses terá sorte se lhe sobrarem uma vaca ou 2 ovelhas. Ainda assim haverá leite suficiente para todos. Ainda assim haverá leite suficiente para todos, pois restarão poucas pessoas na terra. Comerão coalhada e mel até ficarem satisfeitos. Então aqui está falando o quê? De um tempo apocalíptico. Naquele dia os vinhedos prósperos, que hoje valem 1000 peças de prata, se tornarão terreno cheio de espinhos e mato. Toda a terra ficará coberta de espinhos e mato, e será uma região de caça cheia de animais selvagens. Ninguém irá às encostas férteis das colinas, onde antes cresciam jardins, pois estarão tomadas de espinhos e mato. Ali bois e ovelhas pastarão. Amém?
Então, olha só que poderosa, né? Essa profecia que Isaías está lançando. Isaías está trazendo aqui uma linha do tempo. Vai vir uma virgem, vai conceber uma criança, né? Um representante do Yahvé, do Adonai, mas depois vai vir um tempo de caos, né? O rei, né, da Síria vai se levantar. Então Isaías está profetizando, mas eu creio que ele está profetizando já dentro dessa linha do tempo, pegando a entrada do Messias ao mundo até os tempos finais. Talvez, né, a gente não sabe em forma certeira quando seja o Apocalipse, mas talvez Isaías está profetizando aqui para 2 a 3 mil anos. Amém? Pegaram a visão? Eu creio de todo o meu coração que nós já estamos nas dores de parto. Quem crê nisso? Por que você acha, apóstolo, que nós estamos nas dores de parto? Porque para acontecer o Apocalipse tem que mexer na cultura, tem que mexer na economia e tem que mexer na política. Tá? E nós vemos que isso já tem acontecido. Satanás tem entrado dentro da política, Satanás tem causado na economia e Satanás tem entrado na cultura das nações, tentando mudar o quê? O paradigma, tentando mudar o quê? As raízes culturais, certo? Coisas que a gente vê agora, a gente não via há 10 anos atrás. E como que isso começou a acelerar? Lembra que todo mundo achou que o mundo ia acabar em 2012? Quem lembra dessa época? Aí 2012 vai acabar. Porque o calendário maia dizia que era os fins dos tempos para 2012. Calendário maia, né? Quem fez Apocalipse 1, a gente falou do povo maia, tá? Mas o que acontece? Um pastor coreano que é das tribos indígenas, ele já morreu, o Suki. Ele dizia que esses indígenas, esse povo que vem de origem maia, né, de origem asteca, que vem dessas origens, eles entendiam muito de tempos e eras por causa daquilo que eles sabiam sobre as questões, né, de astronomia, de entender posicionamento de lua, de estrela e de tudo isso, ok? E ele dizia, contava ali para os meus pais, que na verdade em 2012 não é que o mundo iria acabar, mas uma era terminava e outra começava. E o que aconteceria em 2012? A internet começaria, tá? A tecnologia começaria a chegar. E em 2000, tá? Começou uma outra era. Então nós temos uma era, presta atenção. Nós temos uma era que começou no ano 2000, tá? Tecnologia. E uma outra era que começou em 2012, tá? Certo? Gente, astronomia não é astrologia. Você precisa ter conhecimento dessas duas palavras. A astrologia é você ser guiado por signos, mapa astral. A astronomia é o estudo do Marte, do Júpiter, das estrelas, do meteoro, amém? Vocês têm que ter, gente, antes de vocês falar uma coisa que vocês não sabem, vocês têm que bater um Google, senão vocês são taxados, tá? Então, às vezes, você acha um pastor falando sobre astronomia, você fala, tá falando de astrologia? Antes, vai lá, Google, o que é astronomia? Astronomia é o estudo das estrelas, dos meteoros, estudo do... Amém? Certo? Tá? Nós estamos falando de astronomia, tá? A astrologia é isso aí, revistinhas, esses negócios, essas pessoas que fazem essas coisas, tá bom? Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? E Satanás, ele nunca criou nada. Ele só copiou o que Deus fez e tentou implementar a cultura satânica dele. Gente, existe constelação de Gêmeos, constelação de Aquário. Aí o que Satanás fez? Essas constelações, elas existem com esses nomes. Satanás se apoderou e colocou o quê? Adoração, culto a tronos que foram estabelecidos para que as pessoas sejam guiadas por essas coisas. E quem lê signo e acredita nisso, tá fazendo a vontade de Satanás. Amém? Já falei. Eu fico indignada. Lá no perfil, cristã, signo de Áries.
Não. Eu falo de que igreja esse trem é, tá? A igreja astrológica, a igreja do signo dos últimos tempos. Gente, é muito sério isso, tá? Eu tô falando. Eu sei que vocês não são assim. Amém? Tá? Então, o que Isaías está trazendo aqui, né? Do 17, né? Ao 25, onde a gente leu, né? Que a aliança, certo? Que Deus tinha, o plano que Deus tinha para todos nós. A Assíria, ela pode representar aqui também um sistema global, um sistema mundano, uma sociedade rendida ao poder do anticristo, tá? Então, quando existem profecias, né? Essas profecias desse tempo, ela pode servir para esse tempo de agora. Então, eles queriam um sinal. E qual é o sinal que Deus vai trazer? O Emanuel. E ele já trouxe há 2025 anos atrás. O Emanuel, o nosso Senhor Jesus, ele veio. Só que ainda nós não vivemos todo um complemento dessa profecia. Nós estamos, eu acredito de todo o meu coração, hoje nós estamos nas dores de parto. E o que são dores de parto? É esse caos, rumores de guerra. Não tem rumores de guerra? Israel vai lutar contra o Irã, Irã contra Israel. A guerra continuou? Não, mas rumores, tá? Rumores. E eu creio de todo o meu coração, com tudo que tem acontecido no mundo, olhando porque a gente estuda muito a questão da nova ordem mundial, questões assim. Então, com tudo que tem acontecido no mundo, pega a visão, com tudo que tem acontecido no mundo, eu creio de todo o meu coração que nós estamos muito perto da eminência, tá? Em eminência de entrarmos já na grande tribulação, tá? E aí você sabe que são 7 anos que vão vir, certo? Então, para esses 7 anos vir, tem que primeiro ter o caos, tá? Estamos na era da tecnologia? Sim. E a era da tecnologia mudou. Então, vamos lá. Vamos aqui para você entender. 2000 foi uma era, 2012 foi outra. 2020, outra, entrou a pandemia, certo? Quando entrou a pandemia, acelerou mais a tecnologia. 2024, presta atenção, entramos na era da IA. Contudo, já tinha IA, só que em 2024, nós entramos na era da IA. Eu tô falando no âmbito tecnológico, tá? Nós entramos na era da IA. E você sabe que quanto mais IA executando coisas, menos, né, o serviço do ser humano vai ser, ou seja, o serviço do ser humano vai ser dispensado. Então, daqui uns dias tem IA, talvez ocupando o lugar de um empregador, tá? E tá tudo muito rápido. Então, tem empresas, fábricas que antes tinha lá 100 trabalhadores, com uma IA que faz uma parte que esses trabalhadores faziam, eles conseguiram reduzir 50 a 60 pessoas, ou mais. Então vai chegar um tempo que a força braçal vai ser de uma tecnologia, tá? Certo? Então, é mais ou menos assim que a gente tem que estar observando, tá bom? Então, o que a gente tira de Isaías para nós? Deus sempre vai nos dar aliento, fôlego. Então, Deus, se você estiver desanimado, ele vai falar, olha, resiste, eu tô com você. O seu inimigo, ele vai cair. O Senhor, ele sempre vai falar assim conosco. Mas a gente precisa o quê? Acreditar na promessa. Mas não é só acreditar na promessa, nós precisamos se posicionar. Quando Deus, em 2016, falou que ele ia me usar, que ele tinha algo comigo, eu entendi, bom, se Deus vai me usar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso estudar, eu preciso jejuar e orar. Porque eu entendia porque eu estudei medicina a vida inteira. Eu só tô apta para entrar numa cirurgia e ajudar o meu professor na área cirúrgica. Tô falando de algo, porque foi isso que eu trouxe. Por exemplo, o meu staff, né? Quando a gente tá ali no último ano, aí tem o R1, R2, R3, que são os residentes, e eu sou o interno que está terminando a medicina. Então eu vou lá com o meu R1, que é o meu superior.
Ele só deixa eu entrar numa cesárea se eu souber as camadas, se eu souber os pontos. Ele só deixa eu fechar se eu souber fazer. Então eu preciso saber o básico para mim poder assistir uma cirurgia. E eu preciso ver pelo menos várias vezes para mim poder ajudar a fechar as camadas. Então, muitas vezes eu ajudei numa cesárea, fiz porque eu sabia o protocolo. Eu já tinha visto muito, eu acompanhei muitas cirurgias e eu fiz. Então, a minha professora, às vezes aquela doutora que estava ali, você sabe fechar? Sei. Quero ver. Ela via, não, ok, pode continuar. E eu fechava todas as camadas, terminava, certo? Ou seja, na medicina, a gente só coloca uma sonda, tá? Uma sonda uretral, se nós soubermos o protocolo, tá? E quantas vezes eu entrava bem antes e pedia, porque enfermeiro sabe muita coisa. E aí, para você não ser xingado na hora do procedimento, quantas vezes eu ia antes e falava, enfermeira, deixa eu fazer a colocagem de sonda. E eu pedia para as enfermeiras, para elas deixar eu fazer aquele trabalho, porque a hora que um meu superior me pedisse, eu ia saber fazer, tá? Então a gente tem que saber. E é a mesma coisa com Deus. E se Deus manda você ir para uma terra, ou o Senhor aponta para você uma promessa, Ele quer que no mínimo você se capacite, porque Ele já falou, eu vou te usar nessa área. Então, Deus me usa na libertação, mas você não tem noção de quanto eu já estudei de libertação. Hoje eu não estudo mais, eu leio livros, porque hoje o Senhor me dá as coisas. Mas eu estudei tanto, eu coloquei tanto conhecimento dentro de mim. Eu me edifiquei tanto, eu jejuei. Gente, eu jejuo há 9 anos. Eu não... Apóstolo, mas que autoridade é essa? Gente, eu jejuo há 9 anos, eu oro há 9 anos, eu me consagro há 9 anos. O diabo, ele realmente, se ele escutar a minha voz, ele vai sentir a unção que despedaça o jugo. Mas eu busquei isso, eu batalhei por isso, eu renunciei coisas para ter uma unção diferenciada no campo de libertação, certo? Eu renunciei uma vida, se você for ver. Eu renunciei coisas lícitas. Então, entre a promessa mencionada para você, que Deus vai fazer, vai te dar, existe uma trajetória, que é o caminho. A promessa, ela tá lá, ó, no final, tá pronta. Mas o que te faz chegar na promessa é a sua capacitação. Então, Deus falou para você que você vai para as nações, que Ele vai te usar no ministério itinerante, pregando. Você tem que tirar o seu passaporte, você tem que já começar a estudar uma outra língua. Eu falo espanhol fluente e vou começar a melhorar o meu inglês em nome de Jesus, amém? Mas eu falo espanhol fluente, ao ponto das pessoas me confundir com hispano, quando eu estou, né? As pessoas já me confundiam com hispano. Eu falo com sotaque espanhol, certo? Então eu já vivi, né, muito, convivi com hispanos, né? Vivi fora do país, então eu aprendi o espanhol. E essa língua me abre muitas portas. Então, se Deus vai te levar para nações, você tem que tirar o passaporte. Se Deus vai te levar para os Estados Unidos, você já tem que ver qual é a melhor forma e o caminho para você conseguir o seu visto, para você pisar na nação dos Estados Unidos, porque não se entra lá de qualquer forma. Então, entre uma mensagem de um profeta falando que Deus te posiciona, te transiciona nesse lugar lá na frente, existe o quê? O seu posicionamento. Amém? Ontem eu estava aqui explicando para as meninas. E eu vou dar uma chave para você ministerial, tá? Todo mundo tem um ministério, ainda que ele seja pessoal. Mas apóstolo, eu não tenho ninguém ainda. Mas você tem seu ministério pessoal. O seu ministério pessoal. Hoje eu tenho o meu ministério pessoal, Larissa Argola, onde eu ensino tudo que é o que brota de dentro de mim, tá? Para as pessoas. É o ministério Larissa Argola, onde eu dou meus conteúdos, minhas escolas. Mas nasceu de mim também, porque Deus colocou dentro do meu coração o Ministério Global Fire. Nasceu de mim o Ministério Atendo, foi o meu primeiro ministério, certo? Então vamos lá, para você entender algo. Quando Deus nos dá um projeto, um filho, o projeto dele, existe o tempo de ascensão, tá crescendo. E aí Deus para o crescimento para consolidar. E tem gente que não entende que, às vezes, uma freada no crescimento é porque Deus quer que você lança raiz. Quem já viu esses cantor famoso que
explode do dia para a noite, mas do dia para a noite também cai e não se consolida. A mesma coisa é no âmbito ministerial. Deus começou a te dar graça, favor, avivamento, mas daqui a pouco ele freia um pouco para você consolidar, para você treinar, levantar pessoas, levantar líderes. Tá? Então, o que eu sinto da parte de Deus, né, que Deus tem feito sobre o nosso ministério Global Five? Deus já falou para mim que nós estamos escondidos, Ele nos escondeu durante 3 anos, que é o meu ano de consagração. Deus pediu para mim não ir no podcast, não ir na televisão e não ir no rádio. E eu já recusei vários convites, porque o Senhor está dizendo, eu estou crescendo esse povo, para que eles sejam fortes, para que eles tenham muitos líderes, muitas pessoas já consolidadas. Porque quando o crescimento vir, o que aguenta o crescimento é um alicerce forte. O bambu, eu estava vendo num Reels que passou ontem, o bambu, ele fica 5 anos para crescer assim para cima. Mas esses 5 anos ele cresce com raiz. E coisa de 1 ano, ele cresce não sei quantos metros, ele cresce parece que, não sei, 1 ou 2 metros por mês. Então, Deus, ele faz muito isso conosco. Muitas vezes você fala, mas parece que não está crescendo, mas Deus está lançando raiz, porque a hora que vir, começa a crescer para cima, mas tem que ter alicerce. E tem gente que se apega muito só a crescimento, a número de pessoas. Gente, esse não é o foco. O que aguenta, o que vai continuar sendo uma pessoa de relevância, um ministério saudável, é alguém que tem raiz. Por exemplo, o ministério onde o pastor é centralizador, ele não levanta ninguém. Vem uma tempestade e derruba todo mundo, porque só ele é líder, só ele faz, ele fica sobrecarregado, ele entra no burnout. Mas um pastor que levanta mais uns 30, uns 40 para ajudar ele consegue descansar, ele consegue ter uma estratégia maior para alcançar mais pessoas. Então é sobre isso. Então tem tempos que você está crescendo, está vindo gente nova, e tem tempo que Deus está falando, agora presta atenção, consolida esse povo, cuida desse povo. Então durante 3 anos Deus fechou minha agenda, eu não posso aceitar convite de outra igreja, tá? A não ser que Deus fale, vai, eu tô contigo, tá bom? Porque Deus pediu para mim fazer isso aqui todo dia, orar e fazer um devocional. Porque nós estamos trazendo consolidação para um povo que está crescendo, que está mergulhando. E eu escolhi obedecer. Mas talvez um pastor vaidoso que fala, não, agora que eu estou crescendo, agora que o meu nome está sendo expandido, não, eu não vou ficar preso só ao meu ministério. Então, queridos, a gente precisa aprender a parar quando a nuvem para, a continuar quando a nuvem se movimenta e a obedecer aos comandos de Deus. Tem coisa que Deus vai te pedir, você fala, Deus, mas isso aqui parece que é contra seu reino, como que o Senhor não quer que eu vou num podcast? Mas Deus está falando, estou protegendo a unção, estou protegendo o que vocês carregam, estou protegendo, porque ainda não é o tempo, vou deixar vocês mais fortes, porque quando vir a perseguição, porque todo crescimento traz uma perseguição. Sim ou não? Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser líderes que não carregam vaidade e ego. Porque se você carrega vaidade e ego, é o meu ministério, é isso, você não consegue acompanhar a nuvem. Você não entende o mover de Deus. Amém? As pessoas falam, apóstolo, mas como que a senhora carrega em 46 dias, praticamente 2.000 pessoas dentro da conferência? Por quê? Por quê? Porque eu alimento esse povo todo dia com a palavra de Deus. Porque eu sou constante na oração. Esse povo sabe que nós não estamos brincando de ser ministério. Nós somos pessoas que estão à frente, nós cremos. Então nós consolidamos. E essa é a consolidação, tá? Então é isso que vocês precisam entender. Amém? Você precisa, se Deus te deu um rebanho, você precisa cuidar, você precisa consolidar, você precisa fazer essas pessoas começar a ter raiz, essas pessoas melhorar, porque é só uma pessoa transformada que futuramente vai ser um bom líder para caminhar com você. Mas tem pessoas, queridos, que têm tanto ego, tanta vaidade, não conseguem levantar um líder do lado, porque ao levantar esse líder, ele se sente intimidado. Gente, essa não é a visão de reino. A minha visão de reino é, quanto mais líderes, mais eu descanso.
é muito maçante o que nós fazemos em nível de consagração, é muito cansativo. Então, se hoje nós temos um exército que ora, foi porque esse povo começou a orar conosco na madrugada. Hoje temos intercessoras de oração, mas foi um povo que foi forjado, que foi consolidado nisso, porque nós tomamos o posicionamento de estar na madrugada. E esse povo ficou mais bravo na oração. Amém? Então é sobre isso que eu preciso que vocês entendam. A visão de reino, ela é expansiva. Nós ceiamos na madrugada, mas não ceiamos como denominação. Não fazemos a oração da madrugada, é a oração da Global Fire, não, é a oração do reino de Deus. A placa, queridos, é só uma forma da gente se organizar. Mas eu não peço, porque se fosse denominacional, só os membros estariam. Não é todos. É você que é da Batista, você que é da Assembleia. Eu não quero saber de onde você é. Nós estamos nos reunindo na madrugada para adorar um único Deus, para pedir favor de um único Deus, por causa de um único nome, que é Jesus, no mover de um único Espírito, que é o Espírito Santo. Amém? Então, eu creio no reino de Deus. Eu respeito você que é da denominação tal, mas nós somos os irmãos em Cristo, pelo mesmo Jesus e Messias. Amém? Então nós temos que tirar essas cercas que a gente colocou entre ministérios. Eu não converso com o fulano porque ele é de tal lugar. Que demônio é esse? Não, eu não converso com o fulano porque ele é lá da Batista e eu sou lá da Lagoinha e eu sou lá de não sei aonde. Pelo amor de Deus, gente. Nós somos do reino. A denominação é só uma ferramenta de pescaria, uma diferente da outra, o objetivo é tudo alma. Só que adventista pesca de um jeito, a congregação de outro. Eu tenho umas coisinhas aí na adventista na congregação aí, mas eu creio que mesmo com todas, quem sabe, sabe, né? Ali se fala, né, do Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E quando a pessoa desperta, ela já não aguenta ficar debaixo de doutrina. Então, a gente precisa respeitar. Amém? Você é da Assembleia? Amém. Eu sou do Avivamento. Eu sou da Igreja Batista do Avivamento. Isso, meu irmão. Talvez vocês vão ter alguma divergência. Mas a gente precisa aprender a respeitar o outro. Amém? Eu tenho visão de reino. A nossa conferência Global Fire nunca foi para atrair membros, sempre foi para pessoas virem de outro ministério, se encher, ficar cheio do fogo e voltar para o seu ministério. Você acha que eu quero bucha? De jeito nenhum. Amém? Nós temos nossos membros, mas eu não fico pedindo por membros. Eu acredito que nós somos um ministério, uma matriz, um ventre na nação brasileira para ativar e avivar pessoas para os seus próprios ministérios. Amém? Nossa intenção nunca foi colocar ninguém debaixo do nosso jugo, mas sempre foi, eu quero te avivar, aonde você estiver, dentro da missão que Deus te deu. Amém? Aqui dentro ou fora. Eu creio nisso, tá? E essa é a nossa visão. Amém? Glória a Jesus. Meus queridos, um dia abençoado para você, profético, avassalador, né? Te vejo na oração da madrugada, vai ser poderoso, nós vamos fazer uma guerra, é nível de guerra, você vai aprender muita coisa, amém? Beijo no seu coração.